Vamos dar continuidade então a explorar mais esse nosso sistema do AMED. E hoje a gente vai ver as funcionalidades do menu lateral, tá? É diferente desse menu que a gente tem dentro da conversa, tá? Então, a posição do menu, ele pode aparecer em cima, tá? Ou lateral. Eu prefiro lateral porque eu acho mais dinâmico para ver, tá? Mas aí vai ficar ao seu critério. Então, o primeiro botão que a gente tem aqui na lateral é o de CRM, que vai levar a gente para essa aba, para essa nova janela com a organização do CRM que a gente fizer, tá? Então, eu vou deixar aqui fechado porque a gente vai ter uma aula específica para CRM, assim como o envio em massa, tá? Então, são aulas mais avançadas que a gente vai ver em outros módulos. Então, a gente tem aqui a parte de central de agendamentos. Então, sempre que a gente deixar uma mensagem agendada, algum tipo de notificação, vai aparecer aqui nesse calendário, tá? Então, é uma forma mais prática visualmente de você ver o que é que você tem programado para enviar em determinado dia, tá? A gente tem aqui também a parte de autoatendimento. O autoatendimento é basicamente o acionamento de algum tipo de mensagem, tá? Que vai ser realizada a partir do momento que algum cliente entra em contato, tá? Então, isso não só para cliente que entra em contato. Pode ser por algum tipo de palavra-chave na mensagem. Então, se alguém perguntar valor, você já pode deixar ali para ser identificado que ao o contato te mandar a mensagem falando sobre o valor, você mandar já o preço de algum produto que você faça a venda, tá? Ou a primeira mensagem do cliente no dia ou primeira mensagem do cliente. O que que eu particularmente gosto de fazer? Primeira mensagem do cliente. Então, a partir do momento que ele entra em contato, é como se fosse uma mensagem de ausência, que a gente pode criar também, mas que você precisa colher algum tipo de informação antes de realmente, de fato, ir lá e perguntar, de dar continuidade em relação a algum tipo de serviço, tá? Então, vamos supor aqui que a gente tem um salão de beleza, tá? E a pessoa manda a primeira mensagem dele, ele nunca entrou em contato comigo. Então, eu vou mandar, gostaria de saber o valor do pé e mão. Então, a partir do momento que essa pessoa ela manda essa primeira mensagem, eu quero enviar algum tipo de texto, imagem, ou algum tipo de documento, ou até mesmo alguma resposta rápida que eu já tenha cadastrado aqui, tá? Então, a mensagem de texto poderia ser, por exemplo, a gente vai colocar aqui para ser respondida imediatamente ou 3 segundos depois, perguntando o nome. Então, a minha primeira mensagem, ela só perguntou sobre o serviço. Então, eu vou falar assim: olá, informe seu nome para dar continuidade ao atendimento. Ou seja, ao invés de você ter que digitar essa mensagem, pô, deixa eu ver aqui primeiro como que é o nome dela, ou deixa eu ver aqui como que eu posso responder. Não, essa primeira mensagem, ela já vai ser ali uma forma de encurtar, né, o atendimento, o trabalho que você vai ter, porque a própria mensagem ela vai ser específica para saber o nome, para identificar o nome dessa pessoa que você vai estar dando continuidade no atendimento, tá? E isso você pode colocar perguntando o nome, isso você pode criar uma mensagem de ausência colocando que você não está em horário disponível de atendimento, tá? Como que eu faço isso? A gente tem aqui regras de acionamento, tá? E dentro de regras de acionamento, a gente tem aqui permitir respostas apenas em dias e horários determinados. Então, se você quer criar uma mensagem de ausência fora do WhatsApp, né, do WhatsApp Business, que tem essa função, você consegue vir aqui em regras de acionamento e colocar que para sábado e domingo eu quero que de meia-noite até 11h59 todas as pessoas que enviarem essa mensagem vou estar respondendo isso, tá? Então eu consigo colocar mais de um acionamento. Então, se é uma mensagem de ausência, você pode selecionar todos aqui para que seja enviado aqui no domingo e no sábado, por exemplo, você não está fazendo esse atendimento, tá? E isso você pode colocar diversos horários e dias específicos, tá? E aqui tem mais alguns tipos de regras que vale super a pena você testar. Então, não fazer o acionamento se a conversa estiver aberta ou arquivada, se esse contato ele já estiver dentro de algum CRM ou se ele já tiver com algum tipo de etiqueta, então ele não vai ser ativado, tá? Então, essa parte do autoatendimento é justamente para que você não tenha o trabalho de ir lá e responder a pessoa que você está entrando em contato,
porque a própria mensagem ela vai ser automática para estar fazendo essa resposta, tá? Então, basicamente assim, a partir do momento que fica pronto, a gente vem aqui em criar e esse teste ele vai ser ativado a partir do momento que a gente colocou aqui alguma ação, tá? Então, logo abaixo do autoatendimento, a gente tem aqui follow-up. Follow-up eu já tenho até um aqui criado, mas a gente criou outro junto. O que é o follow-up? Eu gosto de utilizar para quando eu coloco alguma determinada etiqueta ou coloco esse cliente em alguma aba do CRM. Por quê? Vamos supor que eu estou dando continuidade nesse atendimento no salão de beleza, né? Então ela entrou em contato, o autoatendimento foi lá, perguntou o nome dela e eu dei continuidade no atendimento. Ela fez o procedimento no salão de beleza e eu quero saber a opinião dela, né? Depois que ela saiu do salão de beleza. Então, o que eu posso fazer? Eu quero um feedback dessa pessoa. Então, a partir do momento que essa pessoa ela entrar em, por exemplo, cadê aqui? Agendou consulta, já é paciente, isso são alguns que eu já tenho criado, mas eu vou deixar aqui em atendimento iniciado, mas vamos supor que é um pós-consulta, tá? Então, toda vez que essa pessoa ela entrar nessa determinada etiqueta, essa mensagem ela vai ser acionada, tá? Qual que vai ser aqui o acionamento? Disparar imediatamente a gente colocar esse funil, colocar essa etiqueta, ou disparar quando ela sair. Então, toda vez que eu tirar essa etiqueta, essa mensagem ela vai ser enviada, ou depois de um tempo determinado. Então, 5 minutos depois, 1 hora depois, consigo estar fazendo aqui essa escala, tá? Então, eu gosto de colocar, disparar imediatamente, porque é uma coisa que eu estou fazendo ali na hora, mas fica ao seu critério, tá? Então, qual vai ser a ação que a gente vai escolher? A ação, você pode colocar um texto, uma imagem, um vídeo, alguma mensagem rápida, resposta rápida que você já tenha cadastrado. Todas as funções a gente consegue colocar aqui nessa ação. Inclusive, toda vez que eu colocar acionar essa ação do follow-up, eu posso colocar ele somente no aba do CRM. Então, não necessariamente a gente precisa enviar uma mensagem para o follow-up, tá? Você pode fazer isso para ter uma solução interna. Então, adicionar ele em uma aba do CRM ou adicionar ele em mais uma etiqueta. Então, eu dei o atendimento iniciado, estou vendo que é uma oportunidade, eu vou fazer aqui esse follow-up para toda vez que ele entrar nessa etiqueta, automaticamente ele criar uma nova etiqueta e ele ficar em duas partes do funil do CRM, tá? Então, é uma coisa que dá para você brincar bastante, tá? Então, vamos colocar aqui uma base que vai ser enviar uma mensagem. Olá, poderia dar um feedback do serviço. Uma mensagenzinha básica. Vou colocar aqui 3 segundos. E a regra do acionamento, você pode colocar permitir responder em grupos ou personalizar a assinatura, tá? Eu vou manter dessa forma, sem selecionar nenhum, mas você pode deixar aí organizado dessa forma também. Então, aqui, a configuração, a gente colocou todas as vezes que eu acionar essa etiqueta, né? Esse acionamento, imediatamente, ao entrar nessa etiqueta, vai ser enviada essa mensagem de texto, tá? Que poderia ser uma imagem, um áudio, enfim. E aqui eu vou criar. Então, a gente tem aqui um feedback. Eu vou tirar aqui essa etiqueta, tá? De atendimento iniciado. Mas eu vou adicionar novamente essa etiqueta, tá? Você pode vir aqui na conversa normal e etiquetar, ou você pode vir aqui nesse botão de etiquetas. Eu vou escolher atendimento iniciado e imediatamente a mensagem teste follow-up. Olá, poderia dar um feedback do serviço? Já foi enviada, tá? Por que foi enviada 2 mensagens, Yasmin? Porque a gente tem aqui 2 follow-ups da mesma etiqueta criada, tá? Então, a gente vem aqui em remover para ficar uma só. Vamos desetiquetar e etiquetar novamente. E a mensagem 3 segundos depois já vai ser enviada, tá? Então, em quais momentos eu gosto de usar isso, tá? Se você tem um consultório médico, por exemplo, se esse é o seu perfil de cliente e você quer saber o feedback dele da consulta, né? Se você é um corretor de imóveis e quer saber o que ele achou ali de um imóvel que você apresentou para ele, você pode criar uma etiqueta só disso, de feedback, de oportunidade, de follow-up, né? Para dar uma continuidade ali, resgatar o lead.
você consegue criar esse follow-up para essa mensagem ela ser enviada automaticamente, tá? Então, ao invés de você vir, abrir o contato, escrever a mensagem, digitar e depois colocar uma etiqueta, porque você sabe que você enviou a mensagem, não. Cria aqui o follow-up e automaticamente quando você acionar ele, ele já vai ser enviada a mensagem e automaticamente ele já vai estar ali com a etiqueta, tá? Então, é uma coisa bem legal para a gente estar utilizando aqui dentro do nosso sistema. Uma outra função que a gente tem é criar link, tá? Então, a gente quer criar um link aí para compartilhar o nosso número. Então, eu venho aqui, crio um número, tá? E eu vou adicionar aqui uma mensagem. A partir do momento que eu crio em obter link, esse link ele já é copiado. E aí você pode estar fazendo o compartilhamento, tá? Então, eu venho aqui, ó, colei e eu tô vendo aqui que esse WhatsApp ele já vai ser compartilhado, tá? Então, basicamente é isso. Aqui a gente tem a parte de iniciar a conversa, tá? Então, caso você tenha algum número salvo no WhatsApp, que utilize o WhatsApp, mas não tenha salvo no seu aparelho, no seu celular, você consegue iniciar uma conversa por aqui, tá? Então, sem o AMED, isso não é possível, tá? Porque a gente só consegue vir e conversar com alguém que a gente já tenha salvo, tá? Então, aqui iniciar uma conversa é começar a falar com alguém que você não tenha salvo no seu celular, tá? Então, você salva o número de contato, o nome e automaticamente essa mensagem ela já vai ser aberta, tá? Se a pessoa tiver o WhatsApp, a conversa já vai ser aberta, joia? Aqui em funcionalidades do menu é o que a gente gosta de deixar ativo aparecendo aqui na lateral, tá? Status, API, webhook e atalhos do Google são coisas que a gente não costuma utilizar tanto no nosso dia a dia na prática, mas é algo que, se você tiver interesse, você pode estar fazendo aqui a atualização, deixando ativo para ele aparecer aqui na lateral e poder utilizar mais dessa ferramenta. Joia? Aqui em notificações, toda vez que a gente cria um lembrete aqui, ele pode vir aqui para as notificações, tá? Então eu crio um lembrete, eu venho aqui para as notificações e vai aparecer, vai sinalizar para mim por som e vai ficar aqui em notificações, tá? Aqui em configurações, acho que vocês notaram que aqui não aparece o nome do contato e nem a última mensagem. Então, aqui em configurações, a gente consegue, na privacidade, ocultar algumas informações. Então, fotos de perfil, nome de contato, visualização de mídia. Então, tudo isso a gente consegue deixar aqui separado, tá? Aqui a gente consegue deixar no modo escuro, então é uma coisa mais opcional, tá? O idioma, se você tem o hábito de usar o WhatsApp em uma outra língua, eu conheço pessoas que usam muito o WhatsApp em inglês, né, para treinar o idioma, então fica aqui ao seu critério também, tá? Essa parte de backup, a gente tem aula específica para isso, tá? Mas é aqui nessa ferramenta. Exportar todos os perfis de contato. Uma coisa que eu acho muito interessante é a gente deixar mais informações possíveis desse contato. Por quê? Conforme você vai alimentando isso, você vem aqui em exportar todos os perfis do contato, você vai gerar uma planilha só com os perfis de contato que você tem salvo, tá? E isso são dados bem importantes, porque você pode criar uma campanha de remarketing, né? Fazer ali uma ação com esses contatos que você tem salvo. Então, tudo isso você consegue salvar aqui e gerar essa planilha com essas informações de perfis de contatos, tá? Então, basicamente aqui nessa lateral, essas ferramentas que a gente consegue utilizar aqui no dia a dia, que você pode explorar mais funções também, mas é o que eu costumo, o pessoal aqui da empresa, costuma utilizar com mais frequência. Já então, a gente se vê na próxima aula.